Olá, muito boa noite aos colegas do grupo. Estamos iniciando a nossa live hoje sobre aposentadoria rural. E aí a gente fala tanto de aposentadoria por idade rural, como aposentadoria por tempo de serviço, que você pode incluir o período rural também. Aguardando a galera chegar para a gente começar a nossa live então. Hoje a live vai ser curtíssima, tá? 20 a 25 minutos, talvez um pouco menos aí também. Vamos aguardar a galera chegar, dizendo oi nos comentários, já podem colocar o nome e coloque o nome aí, a sua cidade. Sexta-feira, já mandando um abraço para Clarice Mauro, que está sempre presente no grupo. Muito boa noite. Nosso tema hoje vai ser aposentadoria rural. Nós vamos falar sobre o artigo 47, artigo 54 da IN 77. Vamos falar sobre os formulários rurais, o termo de justificação administrativa e o anexo 2. Vamos falar sobre o período indenizado, período posterior a 31 de outubro de 1991, que você pode reconhecer o período rural desde que indenize. Vamos falar sobre a aposentadoria por idade híbrida, que é o tema 1007 da STJ. Vamos falar sobre quando um trabalhador se afasta do meio rural e ele se afastando desse meio rural, ele precisa de uma prova nova. Vamos falar sobre vários temas sobre aposentadoria rural. Mandando um abraço para o Neilton Mendes, mandando um abraço para a Luciene, mandando um abraço para o Edevaldo de Joinville, mandando um abraço para o Diogo, para a Marília, para a Luciene, para toda a galera aí que tá curtindo a nossa live. Pessoal, hoje curtíssima aí, tá? Agora, esse horário, quem está aí na live é, sexta-feira, 7 horas e 17 minutos, é só para quem tem coragem, tá? É só para quem, hoje a live é só para quem tem cacife. Nós vamos lançar outras lives nos dias de semana, nunca na segunda-feira, mas nas terças-feiras, nas quartas-feiras, para ficar um tempo mais agradável e mais leve também. Já estamos organizando isso, tá, pessoal? Então, quem chegou, vamos começar a nossa live, vamos direto ao ponto, falar hoje sobre a aposentadoria rural, que é um direito adquirido de muitos trabalhadores aí no Brasil inteiro e é excelente se trabalhar na advocacia previdenciária. Lembrando que as nossas lives e o nosso grupo sempre é focado no direito previdenciário na prática para a advocacia, tá, pessoal? Então a gente não fica aqui falando muita teoria, muita coisa, e a gente vai comentar inclusive casos aqui do nosso escritório que deram certo também, tá? O Neilton já colocou aqui que o tema é extremamente importante, e é sim, porque o trabalhador rural hoje, existe uma gama imensa de trabalhadores que começaram no campo e migraram para a atividade urbana, né? Para obter uma maior qualidade de vida também e sair daquela dificuldade física e dificuldade psicológica que os trabalhadores rurais eles tinham e têm, né, até hoje, né? E aí nós estamos falando em regime de economia familiar ou individualmente, as pessoas que trabalham na roça para manter a subsistência desse próprio e da sua família também, né, pessoal? Então isso é bem importante e relevante. Vamos começar então a nossa live? Primeira coisa que o advogado tem que analisar. Quando você vai atender o cliente, você vai verificar se ele tem tempo urbano, tempo rural, tempo especial e tempo militar. Correto? Beleza. O tempo rural é possível reconhecer desde quando? Quem souber responder essa pergunta aí já coloca aqui. Desde quando é possível reconhecer o tempo rural? A partir de quando? Via de regra, o INSS reconhece o tempo rural a partir dos 12 anos de idade, tá? Mas não quer dizer que ele não tenha trabalhado no período anterior aos 12 anos de idade. E aí nós temos um tema na TNU que está discutindo o período rural anterior aos 12 anos de idade, e eu posso dizer para vocês que já ganhei 5 processos em que foi pedido o tempo rural anterior aos 12 anos de idade, e nós ganhamos lá na Turma Nacional de Uniformização esse tema. A Turma Nacional de Uniformização pacificou o tema, mas uma outra turma lá da própria Turma Nacional de Uniformização decidiu afetar esse tema, se é possível reconhecer o período rural anterior
aos 12 anos de idade. Ok, pessoal? Então, via de regra, você pode pedir desde os 12 anos de idade, mas não quer dizer que ele não tenha trabalhado anterior aos 12 anos, tá bom? Já mandando um abraço para quem vem chegando aí, para a Ieda, para Fátima, para o José Osvaldo, para Marília, Luciene, pô, a galera sempre presente aí. Já vou acenar para todo mundo aí que a gente fica muito feliz e contente que a gente possa passar conteúdo e ter sempre uma advocacia unida. Então, primeira coisa, pode pedir anterior aos 12 anos? Pode pedir. E os documentos quais são anteriores aos 12? Às vezes você tem histórico escolar, que ele trabalhou naquela localidade, que ele estava naquela localidade, e embora de manhã ele fosse para a escola, de tarde ele trabalhava com os pais na agricultura. Pode pedir anterior aos 12? Pode pedir, não tem problema nenhum. Quais são os documentos que, via de regra, o INSS reconhece para atividade rural? Não é sempre que o INSS nega. O INSS ele é rígido, sim, porque ele tem que observar o princípio da legalidade e de um modo absurdo. Tanto é que 80% dos benefícios são negados. Mas quais são os documentos rurais essenciais para se ganhar na via administrativa? E aí nós temos que ter decor o artigo 47, pessoal, e o artigo 54 da IN 77. O que dizem esses artigos? Quais são os documentos que o INSS considera? E esses documentos, esse artigo 47 e 54, é o que você tem que entregar para o seu cliente. Vou dizer, olha, o que eu preciso para reconhecer o tempo rural? Contrato de arrendamento, contrato de parceria, contrato de meação, declaração fundamentada do sindicato que representa o trabalhador rural, certidão do INCRA, pessoal. Sempre realizar o pedido da certidão do INCRA para comprovar que os pais do trabalhador tinham a terra naquela localidade, às vezes os pais ou o próprio segurado. Blocos de notas de produtor rural, notas fiscais de mercadorias, comprovantes de recolhimento de contribuição ao INSS decorrente da própria comercialização do produto, né, o 2,5% sobre a produção. Esses são alguns exemplos de documentos, mas se você tiver esses documentos, existe uma chance maior que o servidor faça a abertura da justificação administrativa para ouvir as testemunhas, então corroborando o início de prova material com a testemunhal para conceder o benefício na via administrativa. Mas, às vezes, os segurados, obviamente, não têm esses documentos, mas você precisa fazer essa conferência, saber de cor o artigo 47 e 54 da IN. E aí, o que diz o artigo 54 da IN, pessoal? O que é considerado como início de prova material para comprovação da atividade rural? E aí vem a palavra-chave, atividade rural. Depois a gente vai fazer a responder as perguntas que o pessoal já está mandando aqui, mas podem ir mandando as dúvidas de vocês que a gente vai conversando também, tá? Mandando um abraço para a Patrícia aí que está curtindo também. Então, assim, o que é o início de prova material? Artigo 54, certidão de casamento, certidão de união estável, título de eleitor para comprovar a localidade, ficha de associado em cooperativa, ficha de sócio do sindicato onde refira os dependentes, recibo de pagamento de contribuição para a confederação, escritura pública de imóvel, indispensável para comprovar que os pais tinham terras juntamente com a certidão do INCRA também. Tá? Extremamente importante, carteira de vacinação, título de propriedade de imóvel rural, ficha de inscrição ao registro sindical, né, que é o associado que a gente comentou. Então, os documentos rurais têm em vários lugares, mas você precisa respeitar o artigo 47 e o 54 para você levar na via administrativa, tá? Então, isso também vai ser extremamente relevante e importante para o seu cliente. Além disso, o que precisa preencher sempre? Indispensável quando encaminhar o processo administrativo ou coloque no curso do processo administrativo. Termo de justificação administrativa, você encontra no site do INSS, vai fazer o termo lá com as testemunhas, vai dizer que desempenhou atividade rural desde a data X até a data Y, e lá no termo de justificação administrativa você já pode colocar uma observação. Requer que as testemunhas sejam ouvidas na agência do INSS tal. Aí você vai dizer o nome da agência lá, porque às vezes o segurado está morando em outra localidade e as testemunhas estão lá fora ainda. Então você pede que sejam ouvidas naquela localidade também. Então,
Termo de justificação administrativa precisa constar sempre, né, com assinatura do procurador ou do próprio segurado, e o formulário do anexo 2, que é um formulário de entrevista rural. Por quê? Antigamente era o próprio servidor que realizava uma marcação de entrevista rural e de justificação administrativa. Agora não, agora é o próprio procurador que realiza esse formulário de entrevista rural, colocando os dados básicos, né? Nome, CPF, qual era o tamanho do imóvel e quais os produtos eram comercializados e quais eram os produtos para a própria subsistência também. Tomar esses cuidados aí, tá bom, pessoal? Aqui vem uma questão super importante que o nosso escritório também já teve êxito e ganhou vários casos, que é o período rural posterior a 31 de outubro de 91. Até 31 de outubro de 91, você não precisa indenizar o período rural em regime de economia familiar ou individualmente, correto? Posteriormente a este período, o que é possível fazer? Você pode reconhecer o tempo rural por uma aposentadoria por tempo de contribuição, desde que você indenize, você pague o INSS com juros e multa. Mas a questão dos juros e multa, ela só veio a existir em 1996, através de uma medida provisória, a medida provisória 1523, de 12 de novembro de 96. Elas que instituíram juros e multa. Então, do período de 31 de outubro de 91, ou mais especificamente, 1º de novembro de 91, até o período anterior a 12 de novembro de 96, não tem juros e multa, mas o INSS, quando vai expedir uma guia para o segurado pagar, ele coloca com juros e multa. Então aqui nós temos que observar uma tese já sedimentada, que é a tese do tempus regio ato. Então você pode fazer tanto um mandado de segurança para excluir esses juros e multas, ou discutir no próprio processo judicial retirar os juros e multa para ficar um valor mais baixo de indenização. Então às vezes você reconhece o período rural na via administrativa, o servidor emite a guia do período posterior a 91, mas chega lá, o valor da guia é um valor de 15, 16, 20 mil reais. E aí o segurado não tem condições de pagar este valor. Mas entrando na justiça você consegue reduzir e tem valores que caem até para 2 mil reais, 3 mil reais. Então faz muita diferença isso aí também, tá, pessoal? Todo mundo curtindo a live aí, vão mandando oizinho, já vão colocando a cidade de vocês, que é bem importante para a gente analisar no grupo também. Agora nós vamos falar de um tema extremamente importante e que é um nicho que vocês precisam explorar no Brasil inteiro, que é o direito à aposentadoria híbrida. Até que enfim saiu a decisão do STJ, que é o tema 1007, que reconheceu então que o período antigo lá pode ser somado com um período urbano ou um período de baixa renda, ou um período de contribuinte individual, e valer para o direito a uma aposentadoria mista. A híbrida é uma aposentadoria mista, né, pessoal? Então, assim, a aposentadoria híbrida, que é a mescla desses períodos aí, que é o tema 1007, que já foi decidido pela STJ, mas ainda não transitou em julgado essa situação, é um nicho excelente para se trabalhar no Brasil inteiro, porque tem muitas pessoas que pagaram muito pouco tempo o INSS, que não pagaram os 15 anos, mas tem um período rural gigantesco com os pais. Então, você somando isso aí, ajuda bastante também para reconhecer o direito à aposentadoria híbrida, tá? Então, a aposentadoria híbrida é excelente para se trabalhar. Outra situação, você encaminhou lá todos os requisitos do artigo 47 e 54 da IN. Olha aí, ó, pessoal de Campinas, pessoal de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, tem pessoal da Bahia aí que eu sei que está assistindo também a nossa live, tem pessoal do Rio Grande do Sul, tem muita gente aí que está curtindo a nossa live e de várias cidades do Brasil. Isso é muito bacana também. O aprendizado, ainda que seja na sexta-feira às 7h29, é importante também, tá, pessoal? Então vamos falar agora de um tema, prestem muita atenção que isso acontece muito, tá, pessoal? O segurado trabalhou com os pais em regime de economia familiar ou individualmente e casou lá na agricultura. Ele casou, adquiriu um novo núcleo familiar, mas nesse caso ele só tem documentos com os pais. O que o INSS entende?
ele entende que se você casa e você sai da localidade ou vai para uma terra mais próxima, você precisa de um documento em nome próprio porque você constituiu um novo núcleo familiar. E se você constituir uma nova família, tem que ter um documento em nome da pessoa, senão o INSS não reconhece isso também, tá? Via judicial, temos alguns problemas em relação às turmas recursais, em relação a isso, a um documento em nome próprio, quando você se afasta ou constitui um novo núcleo familiar, mas tem que ser analisado caso a caso. Aí as testemunhas podem colaborar bastante, tá, pessoal? Olha aí, ó, tem gente do Paraná, tem gente de Pernambuco aí, Parnamirim, isso aí, Sertão Central de Pernambuco aí, ó, o Neilton, ó. Gente aí de todo o Brasil aí escutando, tá? Então, pessoal, adquirir um novo núcleo familiar precisa de um documento em nome próprio. Se não tem documento em nome próprio, se não referir bem a situação da justificação administrativa, o período rural um baita problema em relação a isso. Mas, olha que legal, o período rural não quer dizer que foi só em regime de economia familiar individualmente para manter o seu sustento, porque nós temos ainda o tempo especial do trabalhador rural. E aí eu posso colocar que até 28 de abril de 95, que é o decreto 53.831 de 64, que vocês precisam abusar desse decreto, o trabalhador rural tem enquadramento pela categoria profissional desde que ele trabalhou em uma agropecuária. Então qualquer pessoa que até 28 de abril de 95 trabalhou em agropecuária tem direito ao reconhecimento do tempo especial desse serviço. Então, um trabalhador rural que trabalhou 2 anos, ele tem direito a uma conversão de 1,4 o homem e 1,2 a mulher em relação a isso, tá? Outra situação também que acontece muito são dos trabalhadores rurais que trabalham em fazendas. E nessas fazendas eles eram tratoristas, eles mexiam com venenos, eles preparavam o solo para o plantio, operavam máquinas, tratores, faziam cultivo, plantavam, aplicavam inclusive agrotóxicos, né, com auxílio de um pulverizador do trator e uma série de situações. Então eles tinham contato, além do ruído, com óleo e graxa de origem mineral. E se você verificar na portaria 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, esta portaria elenca quais são os agentes considerados cancerígenos. E os agentes cancerígenos independem se o EPI é eficaz ou não. Inclusive, a própria IN do INSS diz que quando se tratar de agente cancerígeno, independe de o EPI ser eficaz ou não. Afinal, ele é um agente cancerígeno. Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitos trabalhadores rurais na agricultura que trabalhavam com trator, insumos e agrotóxicos, eles podem reconhecer esse termo especial. Mas para isso, na maioria dos casos, você vai precisar de uma perícia judicial, conseguir essa perícia. Então, indico aos colegas que fujam do Juizado Especial Federal e trabalhem mais com o procedimento ordinário, procedimento comum ou rito ordinário, para poder fazer esse trabalhador ter direito a reconhecer o tempo especial. Eu e um colega meu temos um processo em que o ruído era baixo, até de 1997 a 2016 o ruído era de 71 decibéis, então era bem abaixo, e no PPP descrevia somente a opção óleo e graxa. Quando nós fomos fazer a perícia, e o advogado fez o acompanhamento dessa perícia, o perito, que era o engenheiro de segurança do trabalho, ele já levou um decibelímetro para fazer a medição do ruído. No momento que se ligou o trator antigo, o ruído foi a 97,5 decibéis. Indo a 97,5 decibéis, foi reconhecido todo o período especial de 1997 e a 2016. E além disso, ganhamos o período posterior a 1991, que é o rural a ser indenizado, até 1996. Então, na verdade, sobrou tempo para ele ter direito de se aposentar, recebeu todos os atrasados no processo e tudo mais. Então, assim, a gama de trabalhadores rurais no Brasil é imensa. Existia um processo de migração muito grande em que o trabalhador rural começava lá com os pais e a mãe, né, na agricultura,
E depois ele foi sim para a atividade urbana, né? E a grande ideia, tanto da aposentadoria híbrida quanto a aposentadoria rural, propriamente dita, é o desgaste físico e psicológico que essas pessoas tiveram. Elas tinham que estudar de manhã, mas à tarde estavam ajudando o pai e a mãe na agricultura. Por isso que elas têm direito desde os 12 anos de idade, que era uma data mais comum, mas não quer dizer que elas não tenham direito antes disso. Mandando um abraço para a Tânia Muniz, de 3 de maio, um abraço para a Ieda Souza, para a Marluce, para a Marília Coutinho, para o José Osvaldo, uma série de outros colegas aí que estão presentes. Pessoal, essas dúvidas, isso que eu estou dizendo aqui é o que acontece na prática nos escritórios de advocacia, nos grandes escritórios de advocacia. Então, se você começar a anotar e guardar essas situações que eu falei, artigo 47 e 54, quais são os documentos rurais? Via de regra é o artigo 47 e 54 da IN. O que o advogado precisa preencher? Tomar cuidado na hora de encaminhar o processo administrativo pelo INSS digital. 2 formulários rurais, o anexo 2, que você encontra no Google, que é o formulário de entrevista rural, e o termo de justificação administrativa. Posso reconhecer um período rural anterior aos 12 anos de idade? Posso, tem tese pacificada em relação a isso, mas ao mesmo tempo a TNU está afetando esta matéria. O período rural posterior a 91, posso reconhecer? Posso reconhecer desde que eu realize a indenização desse período. A aposentadoria híbrida está favorável? Está favorável desde que você reconheça o período rural. O afastamento do período rural ou a constituição de um novo núcleo familiar na agricultura exige um documento em nome próprio para poder valer no INSS. Na justiça vai depender das testemunhas também, tá, pessoal? Que mais? A aposentadoria rural. Nós temos tudo isso, olha que importante esse tema do período rural, né? Documentos, certidão do INCRA, ficha de associado, registro de ficha de associado do sindicato, notas, blocos de produtor, notas de mercadorias, repasse de 2,5% sobre a produção, né? Uma série de outras situações aí que são extremamente importantes. Muitos trabalhadores, muitas aposentadorias vocês vão pegar que vai mesclar tempo urbano, rural, tempo especial e tempo militar, tá? Muito cuidado com os trabalhadores rurais de carteira assinada. Você precisa sempre perguntar qual que era a atividade como trabalhador rural. Porque se esse trabalhador rural, ainda que tenha um pouco tempo de carteira assinada como trabalhador rural e trabalhava preparando o solo, preparando o plantio, operando máquina, tratores, mexendo com agrotóxicos, provavelmente ele vai ter direito ao tempo especial, mas você vai precisar de uma perícia para reconhecer isso aí, tá bom? Então tomar esses cuidados aí, organizar uma listinha, ver bem quem vão ser as testemunhas, pegar já os documentos das testemunhas, né? Quando for preencher o termo de JA, já pega a identidade e um comprovante de residência. Aqui o Maximiliano sempre completando aqui, ó, certidões de casamento, vínculo da mulher. Porque assim, ó, o rural, o que você tem que comprovar? A lei e a instrução do INSS diz o quê? Ganha tempo rural quem trabalha com atividade rural. Então o que tem que se comprovar é a atividade. Mas antes da atividade, nós temos que comprovar a localidade. E aí vem o histórico escolar para comprovar a localidade, a certidão de crisma, a certidão de batismo, né? Ou as pessoas que não têm nota no nome, você pode pegar dos familiares, não tem problema. Inclusive foi feita uma ação civil pública relacionada a isso, tá? Você pode usar o nome de terceiros, que é o próprio grupo familiar. Não tem problema em relação a isso, tá? O grande problema até me referindo mais ao Maximiliano, é quando ele casou. Se ele casou, precisa de um documento em nome próprio. E vai depender também se ele se afastou da terra ou não, tá? Então, assim, o advogado previdenciário precisa ser uma ação mais detalhada,
em relação aos documentos e saber quais são os documentos necessários que o servidor considera. Porque se você juntar qualquer documento ou não correr atrás dos documentos que são essenciais, que é o artigo 47 e 54, o benefício vai ser negado, você vai entrar na justiça. Entrando na justiça, muitos juízes fazem o quê? Eles fazem a reabertura do processo administrativo para ouvir as testemunhas ou às vezes realizam uma audiência. Então você precisa antecipar isso aí, tentar resolver a situação na via administrativa. E o que não estiver elencado no artigo 47 e 54, chegou os documentos do seu cliente lá, não está elencado no artigo 47 e 54, você já sabe que vai ir tudo para a justiça. Agora o que você não pode como advogado é generalizar a causa de todos os seus clientes, porque as documentações são parecidas. Então precisa tomar cuidado em relação a isso. Já vou mandando um abraço aí para Clarice, para o Everton, para o Maximiliano Basso também e para os outros colegas. Essa live vai ficar no grupo aqui. Já estamos praticamente encerrando ela aí, já deu 25 minutos, tá, pessoal? Então é uma questão bem rápida, algumas dicas importantes que você, advogado, precisa tomar cuidado. Para encerrar nossa live, nosso escritório está realizando parcerias a nível Brasil para aqueles advogados que têm dificuldades na área de direito previdenciário. Devido ao nosso conhecimento amplo, que já trabalhamos com mais de 20 mil ações previdenciárias, nós estamos repassando dicas. Temos hoje colegas que estão ganhando, parceiros que estão ganhando muito bem, tá? A divisão sempre em 50%, então eu vou repassar o link do WhatsApp caso algum colega queira entrar em contato, tirar as dúvidas, falar sobre a situação do seu escritório, porque assim, pessoal, a nossa ideia do grupo de colocar 6, 7 mil pessoas no grupo é para que todos cresçam em conjuntos. Nós, advogados, temos que ser mais unidos e saber dividir e saber que nós não sabemos tudo na área do direito previdenciário. É uma área que exige muita documentação. Quem trabalha dia a dia só com o direito previdenciário sabe que é complicado ir atrás de documento, ir atrás de PPP. Às vezes a gente tem que fazer o cliente ir atrás da documentação também. Então é muito complicado a área do direito previdenciário. Então convido os colegas a fazer parcerias. As parcerias elas agregam, elas otimizam o tempo e elas dividem tarefas. Então às vezes você está sozinho lá, você deixa o processo 30, 40 dias parados porque fica faltando documentação. Então, se você dividir isso, com certeza você vai crescer muito mais rápido, que é o que nós estamos fazendo. Hoje o advogado ele não precisa trabalhar 8, 9 horas por dia. Ele precisa saber otimizar o seu tempo e saber delegar, inclusive para aprender também. Tá bom, pessoal? Quem gostou da live, manda uma curtidinha aí que ajuda a gente, deixa um comentário. Vocês já podem colocar algum comentário para a nossa próxima live aí. Posteriormente vamos criar mais um grupo no WhatsApp também, para os colegas que queiram tirar dúvidas, conversar sobre parcerias também e crescer em conjunto. Sobre a reforma da Previdência, teremos uma live assim sobre a reforma da Previdência. O mercado previdenciário não acabou, depende da percepção de todo mundo. Final de semana vocês podem estudar, podem ler e assim, tem muita coisa no grupo, pessoal. Tem uma barra de pesquisa ali que se vocês colocarem sobre atividade especial, sobre aposentadoria híbrida, sobre rural anterior aos 12 anos, aposentadoria rural, vocês vão achar muita coisa no grupo. Desde redigir um bom contrato de honorários também, tá? Então vamos crescer em conjuntos. Posteriormente, o que nós vamos ter? Já indicando aí para 2020 para o pessoal. E-books de direito previdenciário. Teremos cursos online com valor extremamente acessível sobre a prática previdenciária mesmo. Os cursos online já vão vir, já vai ter um modelo de peça junto sobre aquela aula que a gente vai colocar. Que mais que vamos ter também sobre direito previdenciário? Vamos ter a nossa advocacia em rede de parcerias. Vamos ter um curso sobre captação regular de clientes. Como você conquistar clientes em 1 dia, 2 dias. E aqui a gente não mente, fala a verdade. As mídias digitais são muito fortes, tanto é que os colegas estão aqui no grupo, né, por causa dessa mídia digital. Vai ter curso. Eu, advogado, não tenho clientes. Como eu faço para ter clientes? A gente vai ter um curso relacionado a isso. Esse curso vai ser bem restrito, então não vai ser para todo mundo. É só para quem quer realmente ter clientes
fechar 80, 90 contratos no ano, nós conseguimos uma fórmula com advogados especialistas que estão estudando o mercado para fazer isso. Então nós queremos ajudar a advocacia previdenciária, ajudar os colegas, e sabemos que não existe essa ideia de concorrência, tá? Então teremos sim curso de captação, e essas captações funcionam, já estão sendo testadas pelo nosso escritório. Faz 9 meses que nós realizamos testes e elas estão funcionando muito bem. Também criaremos um curso, um link no WhatsApp para quem quer adquirir esse curso de captação regular de clientes, e esse curso vai funcionar muito bem, tá? Quem quer participar do nosso novo grupo do WhatsApp, tanto para receber notícias, cursos online e parceria, vocês deixam aí, eu quero participar do grupo, que depois todos nós vamos adicionar, tá bom, pessoal? Essa live vai ficar aqui no grupo, virão próximas, e desejo um excelente final de semana a todos. Aproveitem, fiquem com suas famílias. Peço desculpas por estar atrapalhando o tempo de vocês na sexta-feira, 19h45, né? Então, um forte abraço a todos aí, e vamos fazer um grupo no WhatsApp. Eu tenho o meu número de telefone do WhatsApp, então às vezes o pessoal vem tirar dúvida, eu consigo responder e ajudar muitos colegas aí que estão numa situação complicada. Mandando um abraço para Karina, para a Sheila no set aí, na nossa parceria, para o Carlos Antônio, um abraço para o Marcelo Alves Farias aí, Gisele de Assis, Patrícia Cália, para o Everton, o Everton tá sempre com a gente aí, o Neilton também, Clarice Mauro aí sempre junto com a gente aí. Nós temos estatísticas no nosso grupo e nós sabemos quem são as pessoas que mais participam, então mandando um abraço para o Everton, que está sempre participando, para a Clarice também. Muitos outros colegas estão participando aí. Às vezes a gente não tem muito tempo para postar coisas que a gente gostaria de postar, mais coisas também. Mandando um abraço para o Dr. Renato Rosseto Paixão aí, e para todos os colegas que acreditam na advocacia ainda, né? Mandando um abraço para Samara, para Fátima Pereira, um abraço para Ieda e outros colegas aí. Vamos colocar todo mundo no grupo do WhatsApp e assim, aprender, pessoal. Jamais, eu não sei tudo, apenas aprendi com a prática, como muitos colegas sabem, e a gente precisa repassar o conhecimento. De nada adianta você guardar o conhecimento para ti e ficar pensando o tempo todo na concorrência. Você precisa focar no seu cliente, em realizar cursos e organizar procedimentos para melhorar de vida, para tirar aquelas férias tão sonhadas que você quer e o sucesso na sua advocacia. Já vou receitar aqui alguns livros para os colegas aí que acabei comprando no final de semana. Então acho que é bem importante também. Esse primeiro livro aqui, pessoal, nada relacionado ao direito previdenciário. Esse livro aqui, ele se chama Estratégia, tá? Quem conseguir ver aí, depois eu deixo o link. Eles são 3 livros, na verdade. Este livro, ele tem o livro sobre o Príncipe, o livro dos 5 Anéis e sobre a arte da guerra, tá? Entendeu? Aqui ele fala sobre entendendo o mundo dos maiores estrategistas. É um livro que eu estou começando a ler, 3 livros agora, que é extremamente importante. Outro livro que é um best-seller é esse livro aqui. Não sei se o pessoal consegue ver aí. Tá? Esse livro aqui, pessoal, Você Nasce Rico, do Bob Proctor. Ele coloca alguns conceitos importantes que vocês podem colocar na vida de vocês. Ele tem um subtítulo que se chama As Chaves para Maximizar o Incrível Potencial que Nasceu em Você. É um livro muito bom que eu indico para os colegas também. Esse livro aqui estou começando a ler agora, se chama O Seja Foda, do Caio Carneiro, tá, pessoal? É um livro bacana também, super barato, e que ele basicamente ele diz o quê? Que você tem que ser 100% naquilo que você está fazendo. Não adianta você, advogado, fazer 50%, 30%, 40%. Você precisa ser 100%. E 100% todo dia. Ser uma pessoa disciplinada. Acordar segunda-feira de manhã e saber o que você vai fazer de diferente do seu colega. Existe concorrência? É óbvio que existe.
Mas o que você vai fazer de diferente? Não adianta você ser um advogado tímido, você ser um advogado que tem medo de botar a cara. A advocacia não é para covardes e isso acontece na prática. E o advogado está acostumado a errar o tempo todo e nós precisamos acertar. E acertar de primeira, pessoal. Então, os contatos, as parcerias são importantes para isso, tá? Outro livro que eu estou lendo, eu vou começar a ler, é 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, do Paulo Vieira também. É um livro que eu estou começando a ler, verificar, e eu aplico todas essas situações aqui, noções geral de administração e alguns conceitos misturados com a própria teoria do direito previdenciário. O que eu posso dizer hoje para vocês é o seguinte: não existe fórmula mágica, não adianta você ficar 2 anos vinculado a uma pós-graduação, mas se você realizar parcerias com advogados que consigam agregar e resolver o problema do seu cliente e você dividir com isso, você vai ganhar um bom dinheiro e vai rentabilizar bastante na advocacia. Apenas uma observação: temos colegas advogados em parcerias que estão ganhando 7 a 8 mil reais, pessoal, só no direito previdenciário, tá? Isso numa média de tempo aí de 9 meses, tá? Por quê? Porque nós trabalhamos com nichos específicos. Então, se vocês verificarem a qualidade do grupo, a qualidade de conteúdo que tem, imagina realizando parcerias e crescendo na advocacia previdenciária, tá bom? Então, sem mais delongas, um bom final de semana a todos e a gente vai estar postando aí, e o pessoal que deixou os números de contato aqui, nós vamos adicionar no nosso grupo aí, para falar sobre parcerias, para falar sobre os cursos online, os e-books que vão surgir, uma série de situações e conhecimentos práticos rápidos. Existem cursos, pessoal, que nós vamos fazer cursos de uma semana, que você vai acordar no outro dia, curso de 1 hora, que você vai, depois que você fizer o curso, você vai começar a se organizar na prática. Desde uma organização no escritório previdenciário e uma série de outras situações mesmo. É para mudar de vida, pessoal, é se dedicar 100% mesmo nessa situação, tá bom? Então, agora eu parei. Bom final de semana a todos, sejam felizes.